Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para estudar, rezar, nos unir em pensamento pelo bem da Terra, pelo bem de todos. Então, começamos com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Tenho prazer em conversar com os outros, porém a alegria é maior quando os assuntos são elevados. Com certeza. No Livro dos Espíritos, começamos um novo capítulo, da Lei de Liberdade. E o item se chama Liberdade Natural. É a pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisam uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Verdade mesmo, todos precisamos uns dos outros. No livro Céu e Inferno, nós estamos no capítulo dos criminosos arrependidos e começamos com a história do espírito de Castelnaudary. Ele está bastante sofrido, está muito atormentado, e a história foi contada. Nós começamos essa comunicação. Ele foi evocado, mas ele não conseguiu responder a nada, não quis. E a história dele é que ele assassinou um irmão por motivo de ciúme e depois assassinou a esposa, mas ele nunca foi descoberto e morreu aos 80 anos sem ter respondido pelos crimes. Ele estava assombrando a casa onde morou e o espírito São Luís, que é o guia do médium, que é o guia da reunião, ele falou que ele estava sofrendo muito e que ele estava passando essa situação, ele não conseguia sair dessa situação há 2 séculos, lembrando e se atormentando com as cenas mas ele estava sozinho naquela casa. Ele estava estava isolado de todos. Esse era o inferno dele. Então continua a comunicação e é São Luís que está conversando. Eles perguntam: apesar da sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, há espíritos que, esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado e a nada se comovendo, até não dando tréguas ao seu cinismo. São Luís responde: a prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, até exagerando, tal como procedem os infelizes, para esses a prece de nada adianta, nem adiantará, a não ser quando um tênue vislumbre de arrependimento começar a lhes germinar na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece,
será motivo para se deixar de orar por ele? Não, porque cedo ou tarde a prece pode triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. O mesmo sucede com certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo, e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, será fácil compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa nos parecer à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma bastante benéficos para bem predisporem o espírito quando não o afetem imediatamente. Seria erro, então, desanimarmos por não colher dela um resultado imediato. Uma nova pergunta. Ao reencarnar-se, esse espírito, qual será a sua categoria? Depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram em resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas das respostas. Então agora eles conseguiram conversar com o espírito e aqui está o relato. Por que não pôde escrever da primeira vez que o evocamos? Porque eu não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Agora pode deixar, quando lhe apraz a casa de Castelnaudary? Permitem-me, porque aproveito seus conselhos. Sente algum alívio? Começo a ter esperança. Se possível, nos fora vê-lo, qual a sua aparência? Me veriam com a camisa, mas sem o punhal. Teve um relato anterior dizendo que um médium vidente tinha visto ele com o punhal ainda e com a camisa ensanguentada. Eles perguntam mais ainda. Por que não mais com o punhal? Que fim deu a ele? Amaldiçoando-o, Deus arrebatou-me das vistas. Se o filho do senhor D, o da bofetada, ele relembrando a história, o senhor D tinha comprado a casa e morreu, e o filho foi lá para morar na casa e ele recebeu uma bofetada do espírito. Ele sentiu e saiu da casa e nunca mais voltou. Se o filho do senhor D voltasse àquela casa, o que faria a ele? Nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda o desafiar? Não me faça essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, porque sou um miserável. Lobriga um termo aos seus padecimentos? Ainda não. Já é muito saber, graças à sua intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Tenha a bondade de nos descrever a sua situação antes de evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentar que este pedido tem por fim sabermos como podemos ser úteis e não a simples e fútil curiosidade. Já lhe disse que nada mais compreendia além do meu crime e que não podia abandonar a casa em que o cometi a não ser para vagar no espaço, solitário e obscuro. Disso não podia eu lhes dar uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes, não sei nem mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior
e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação do que aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro, aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. E assim, ainda tem mais um pedacinho para ler, vamos deixar para a próxima. Mas a gente vê que a prece é um instrumento poderoso para o esclarecimento dos espíritos, né? Então vamos terminar com uma trovinha de Delfina Benigna da Cunha, do livro Trovas do Outro Mundo. Essa se chama Trovas de Mãe. Coração de mãe parece, no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora.